Você simplesmente não pode dar um computador, um laptop na mão de uma criança, um tablet, para ela estudar, se ela vai voltar para o morro e não vai ter. Entendeu? Tu vai para fora do Brasil, cada praça tem a internet, tem o Wi-Fi de graça. Essa era a ideia, né? Era que a gente tivesse a Sim. internet ampla no território todo para melhorar os problemas de comunicação. Sim, mas quando você não luta pela soberania nacional, você vai depender de outro país para fazer isso. E na hora que o outro país fala assim, agora eu quero taxar o teu cobre não, como é que foi? Alumínio, né? Foi o alumínio que foi taxado. Não vai taxar não? Apertei o botão, acabou, não vai ter internet. Entendeu? Então, é soberania nacional, você tem que lutar para isso. Os caras hoje, eu fico achando um absurdo quando tem um deputado que acha que não, que a gente tem que ter tudo dos Estados Unidos. Não é assim. Nós temos que ter a nossa soberania, nós temos que diversificar, porque quando um falar assim, não, e não tem que ser com guerra, não, porque os caras vão botar urânio para fazer a bomba atômica para poder ter a guerra comercial. Nós não temos que ir pela guerra. Nós temos que ir sabendo que a gente tem que investir aqui dentro. Foi o que a China fez. A China se fechou, investiu nela mesmo e agora está aí, ó. A maior potência do mundo. É porque na televisão só passa o que eles querem que a gente saiba. Porque não vem quase informação nenhuma da China. Vai para a China para você ver. Um país com milhões de pessoas e a informação, porque são escravos, trabalham para caramba. Vivem bem, minha filha. Tem uma das maiores economias do mundo. Por isso que os Estados Unidos estão lá batalhando. Então, a gente precisa trazer para a gente. A gente precisa ter internet, satélite, investimento, ciência, tecnologia, cultura. E é por aí que a gente tem que falar que é brasileiro e não só é vestindo a roupinha verde e amarela para dizer que é brasileiro, não. Existe uma luta que todo mundo tem que comprar a briga, né? Eu tenho uma crítica aí que é bem igual à da população, bem igual à dos meus pacientes, que é o porquê que a falta da infraestrutura no sistema de saúde nunca acaba. Então é isso, né? São coisas que demandam coisas muito maiores do que... O problema só da infraestrutura. Olha só, nós estamos hoje discutindo, não é hoje não. Já acho que tem desde que eu entrei como deputado estadual, o complexo hospitalar da área da saúde, não sei se você já escutou dele, né? O que é o complexo hospitalar da área da saúde? Porque o Rio de Janeiro, ele não tem uma economia, ele só tem serviço. Serviço e quando vem turismo. Ele só é serviço e turismo. É loja, shopping center. A economia do Rio é basicamente assim. Ele não tem as grandes empresas. Então, esse complexo industrial da saúde seria para trazer essas grandes empresas para o Rio de Janeiro ser referência. Fabricar seringa, fabricar tudo quanto é equipamento médico, seria feito um grande complexo industrial. Poxa. Eu não sabia disso, não. Sim. Eu duvido que a galera saiba. Isso, muitos anos discutindo, há muitos anos. E você não consegue fazer com que isso aconteça aqui, porque tem interesse de outros estados, tem interesse dos próprios empresários que já estão em outros estados e não querem que esse complexo aconteça, porque senão vai baratear os insumos. Produtos. Então, Angélica, é tudo interesses. E a gente tem que debater sobre isso, tem que ir um pouquinho mais profundo para a gente entender como é que funciona a economia, como é que funciona a política, como é que funciona essa engrenagem, para a gente não ficar, por quê? Por quê? Por conta disso tudo, e a gente entender que na hora de votar, na hora de escolher, nós temos que ter a nossa responsabilidade. Já tem muita lei que fala que isso tem que acontecer, né? Isso aí. Mas que a gente ainda não consegue ver o governo cobrar dos gestores
vincular o que está na lei com fazer acontecer. Né? Você viu durante o Covid como foi para a questão das máscaras, né? Esse complexo hospitalar, a gente fabricaria tudo. Numa crise mundial, tomara que nunca mais aconteça na nossa vida, vamos bater aqui, não aconteceria o que aconteceu, porque teve que importar coisas básicas, quando na realidade a gente não investe no nosso. Porque tem interesses, Angélicas. As próprias empresas de medicação que fabricam as medicações, quem são? Só os nomes, quando você pega o remédio, você vai lá e vê. Só os nomes dessas empresas, Bayer e não sei o quê, não são do Brasil. E elas têm patentes. Então, você não pode fabricar a medicação. Você tem como é que se fala? A essência lá na Amazônia, em todo o nosso Brasil, né? No solo brasileiro, fora, né? nós temos a essência para fazer a medicação, só que a gente não pode fazer porque tudo eles já patentearam. No HIV, o Lula teve que quebrar a patente. Quando você quebra a patente, você tem que pagar para o país bilhões. Então, são coisas que você tem que ter. A população precisa entender isso tudo para ela saber por que o remédio fica caro, por que a gente não pode fabricar. Então, tem que investir em ciência e tecnologia para que os nossos cientistas que estão nas universidades, que eles fiquem aqui. Aí você forma o cientista, faz mestrado, doutorado, pós-doc, fica lá fazendo a ciência. Descobre as coisas. Aí não quer pagar o que a pessoa precisa receber. Aí ele vai trabalhar para essas empresas. Aí são a fuga de cérebros, que se chama, né? A fuga de cérebros. Porque o cara vai lá para fora, oferecem um dinheiro, e ele vai paga bem, profissional. E isso tem acontecido. Só que quem investiu foi a universidade pública com teu dinheiro. Isso aí. Agora, na hora de fazer uma lei para botar assim, não, então o cara tem que ficar aqui tantos anos, mas ele fica, mas depois vai embora. Isso tem acontecido com a enfermagem. Sim. O que a gente tem visto de colegas que estão deixando hoje o território nacional, colegas bons, com propósito, responsáveis, éticos, estão deixando agora, o Brasil e estão indo atuar em outros países. Quando eles se formam com teu dinheiro, do teu imposto, dentro de uma universidade pública, ele tem que ter o dever de devolver isso para a população. Mas ainda não é lei isso, ainda né? Não é lei, mas em alguns... Aí como é que faz? Porque aí o cara vai ficar com raiva da gente, porque está botando uma lei e não está deixando ele ir embora do país, viver, crescer, se especializar, ganhar o dinheiro dele. Mas se ele tiver essa consciência de que se ele só chegou ali por conta do dinheiro público, aí ele muda a consciência.